Processo de obsessão. Alguns cristãos baseiam-se nas antigas escrituras, onde encontramos advertência aos israelitas de que não deveriam marcar o corpo, fazer cicatrizes com açoites como autoflagelo, por nenhum motivo. Conhecemos líderes espíritas convictos de que pessoas que tatuam o corpo inteiro ou enchem de piercing são espíritos primários que ainda carregam lembranças intensas de experiências pretéritas, sobretudo dos tempos dos bárbaros, quando belicosos e cruéis serviam-se dessas marcas na pele para se impor ante os adversários. Positivamente não identificamos pontos de caráter prático no uso de tatuagens, especialmente se a lesão imposta ao próprio corpo for por mero capricho. Isso sim, refletirá invariavelmente no perispírito, já que, sendo o corpo físico, templo da alma, um consentimento divino para nossas provas e expiações, devemos mantê-lo dignamente protegido e saudável. Entretanto, será que o uso de piercings e tatuagens sobrepujam qualidades morais? Quem pode penetrar na intimidade do semelhante e saber o que aí ocorre? Sob a percepção histórica, a tatuagem é uma técnica ancestral que se esvai na memória cultural das civilizações. Antigamente eram aplicadas para marcar o corpo de um escravo com o símbolo do proprietário. Gravavam-se os corpos das prostitutas com o emblema de um reino, governo ou estado. Servia também para estigmatizar o corpo da mulher adúltera. Ainda hoje é tradição o seu uso no corpo de príncipes de tribos beduínas, africanas e das ilhas do Pacífico. Presentemente, servem para marcar o corpo de membros de gangues, grupos de atletas esportistas, surf, motociclismo, beatniks, movimento sociocultural nos anos 50 e princípios dos anos 60 que subscreveram um estilo de vida antimaterialista, na sequência da Segunda Guerra Mundial, hippies, roqueiros e alastrados principalmente entre jovens comuns dos dias de hoje. Os que se tatuam devem procurar identificar seus motivos íntimos. Recordemos que o corpo é o templo do espírito e não nos pertence, portanto, é importante preservá-lo contra agressões que possam mutilar a sua composição natural. Há os que usam vários brincos, piercings e os outros adereços. Haveria mutilação espiritual por causa desses apetrechos? Talvez sim, provavelmente não. O certo é que o perispírito é efetivamente lesado pela defecção moral, desequilíbrio emocional que leva a suicídios diretos e indiretos, vícios físicos e mentais, rancores, pessimismos, ambição, vaidade desmesurada, luxúria. Esfola-se o corpo espiritual todas as vezes que se prejudica ao semelhante através da maledicência, da agressividade, da violência de todos os níveis, da perfídia. Destarte, analisado por esse prisma, os adereços afetam menos o corpo perispirítico. Principalmente porque na atualidade muitos desses adornos que ferem o corpo físico podem ser revertidos, já na atual encarnação, e naturalmente não repercutirá no tecido perispiritual. André Luiz elucida que o perispírito não é reflexo do corpo físico, este é que reflete a alma. As lesões do corpo físico só terão, pois, repercussão no corpo espiritual se houver fixação mental do indivíduo diante do acontecido ou se o ato praticado estiver em desacordo com as leis que regem a vida. As tatuagens e as pequenas mutilações que alguns indivíduos elaboram como forma de demonstrar amor, exemplo de alguém que grava o nome do pai ou da mãe no corpo de modo discreto, não trariam, logicamente, os mesmos efeitos que ocorreriam com aqueles que se tatuam de modo resoluto, movimentados por anseios mais grosseiros. Curiosamente, muitas pessoas, retornando ao plano espiritual, podem optar pelo uso dos adornos aqui discutidos. Segundo o autor do livro Nosso Lar, os desencarnados podem, sob o ponto de vista fluídico, moldar mentalmente de maneira automática, no mundo dos espíritos, roupas e objetos de uso e gosto pessoal. Destarte, é perfeitamente possível, embora lamentemos, que um ser no além-túmulo permaneça condicionado aos vícios,
modismos e tantas outras coisas frívolas da sociedade terrena. No que concerne as tatuagens especificamente, por ser um tipo de insígnia permanente, pode, sem dúvida, ocasionar conflitos mentais. A começar na atual encarnação, quando chega a ocasião em que o tatuado se arrepende, após ter mudado de ideia, em relação à finalidade da tatuagem. Concebamos que seja o apelido, sobrenome, o desenho ou algum emblema de alguma pessoa que já não estima, não ama ou qualquer outra silhueta que já não aceita em seu corpo. Então, o que era um mero enfeite, culmina cansando a estética e torna-se um problema particular de complexa solução. Então, por que a pessoa se permite tatuar? Nas culturas primitivas se usavam tatuagens com finalidades mágicas, para evocar a interferência de divindades, para o bem ou o mal. Hoje é, para muitos indivíduos, uma espécie de ritual de passagem, envolvendo a integração num grupo. Pode ser também de identificação. Pela tatuagem a pessoa está dizendo algo de si mesma. Nas estruturas dos códigos espíritas não há espaços para proibições. Não obstante, a doutrina dos espíritos oferece-nos subsídios para ponderação a fim de que decidamos racionalmente sobre o que, como, quando, onde fazer ou deixar de fazer, livre-arbítrio. Evidentemente que não é o uso de tatuagens que retratará a índole e o caráter de alguém. Todavia, não podemos perder de vista que alguns modelos de tatuagens, com pretextos sinistros, podem ser classificados, sem anátemas, como censuráveis e inadequados para um cristão de qualquer linhagem. Nesse contexto, é importante compreender a pessoa de forma integral. As características anunciadas no corpo são resultados de seus estados mentais, reflexos das experiências culturais, aprendizados e interpretação de mundo. Como dissemos, o Espiritismo não proíbe nada e fornece-nos as explicações para os fenômenos psíquicos. Assim sendo, as recomendações doutrinárias não combatem, porém conscientizam. Não são indiferentes aos dramas existenciais e demonstram como edificar e marchar no mais acautelado caminho. Dissemos que o uso piercings e os outros adereços e da própria tatuagem por si só não caracteriza alguém com ou sem moralidade. Investiguemos, porém, as causas dessas atitudes. Quais são os anseios, os sonhos, as crenças dos que cobrem seus corpos com tais marcas? Tatuagens, piercings, são estágios transitórios. Importa alcançar, porém, se tais indivíduos estão mutilados psíquica, emocional e espiritualmente. O que os conduz muitas vezes a despedaçar a barreira da ponderação e do juízo. Porque atentam contra si submetendo-se a dores e sofrimentos incompreensíveis. Para uns o motivo é o modismo. Outros, todavia, ainda se acham atrelados a costumes de outras existências físicas e trafegam do mundo inconsciente para o consciente, derivando na transfiguração do corpo biológico. Perante questões controversas, as mensagens kardecianas buscam na intimidade do ser o seu real problema, convidando-nos ao autoconhecimento e ao estágio do autoaprimoramento. Sugere-nos sensatez, autoestima, altivez, comedimento e a busca incessante de Deus, o exclusivo ente, que facultará-nos completar de contentamento e paz de consciência. A África ante a cultura da violência sexual. Relatório da American Public Health Association, de 2011, recém-divulgado, registra que ocorreram mais de 400.000 casos de violência sexual na República Democrática do Congo contra mulheres com idades de entre 15 e 49 anos. Em 2012, os centros de saúde em Kivu do Sul, uma das 11 províncias daquele país, registraram um atendimento diário de pelo menos 40 mulheres vítimas de estupro, segundo o relatório do Office of the United Nations IG Commissioner for Women. Destas, um terço era de crianças, das quais 13% menores de 10 anos. Nesse funesto panorama,
Cerca de 10% das mortes de mulheres no Congo é consequência de abortos ilegais, a maioria por vítimas de violência sexual. Os bebês que nasceram foram ou abandonados ou excluídos do convívio social ou até assassinados. Em face de provável componente étnico do conflito na região, os filhos de violência sexual se tornam automaticamente um Interahamwe, referência à milícia Hutu responsável pelo genocídio de Tutsis em Ruanda, que se refugiou nas matas do vizinho Congo após o massacre. Existem distintas pesquisas revelando que 24% dos homens e 39% das mulheres foram vítimas de estupro em outros países africanos nesses últimos anos. Infelizmente, não somente no Congo ocorre a violência sexual, mas igualmente na África do Sul, hoje considerada a capital do estupro do mundo. Uma menina nascida no país que Nelson Mandela redesenhou tem mais chances de ser abusada sexualmente do que aprender o alfabeto e ler. Esta questão tem muitas origens culturais, pois que 62% dos meninos com mais de 11 anos criam que forçar alguém à cópula não é um ato de violência. Abolir a primitiva cultura da violência sexual demanda um governo arrojado e atuações direcionadas para acarretar transformações morais para alguns grupos africanos. As implicações das atrocidades no continente, como observamos, dentre outras, são os abortamentos ou filhos rejeitados ou trucidados após a gestação. Nesses casos, sob o enfoque do Evangelho, considerando especificamente a cultura espírita, não há como acobertarmos o aborto, ou o abandono do rebento, em que pesem as variáveis na aplicação da lei divina, mormente em face do panorama calamitoso entre seres em escala evolutiva confessadamente primitiva. É difícil divisar como são exatamente os cenários de crise que vivem e viveram esses países africanos após amargarem anos sob os guantes da guerra e segregação racial. O que sobra dos valores construídos por um povo? Um espaço delimitado por fronteiras cuja cultura foi depauperada, e onde aqueles que largaram as armas se portam agora como algozes que molestam homens e mulheres a esmo e subjugam qualquer um a seu bel prazer. Mas que prazer é esse? Como explicar o comportamento animalesco que assumem esses estupradores? Aliás, de Angola também se noticiaram outras tantas barbaridades sexuais contra as mulheres. Podemos inferir que esses irmãos africanos incorreram no mesmo erro de antanho, e que talvez tenham se proposto a reparar através da reencarnação na região. Parece que o caos africano instiga os espíritos a cair no mal, quem sabe por indução maléfica de outros desencarnados que se alimentam dessa situação de terror. Obviamente os milicianos que trucidam os homens inimigos e violentam sexualmente as mulheres são espíritos em escala evolutiva muito primária. São seres muito próximos da irracionalidade. Naturalmente não podemos, perante tais flagelos, permanecer em estado de inércia compassiva, sob impulsos de petrificação emocional. Até porque somos todos oriundos de um mesmo Senhor e a humanidade na Terra é constituída pela soma de todos nós. E não obstante os contrastes da vida social, considerando os mosaicos das culturas humanas, Jesus permanece na administração do planeta. Há uma ordem nas coisas e não jazemos desamparados pelos prepostos do Mestre, que escoltam cada episódio e ajeitam o ensejo de correção para os que cometem infrações e o acolhimento das que padecem da estupidez dos perversos no curso da prova terrena. A droga digital e outras drogas, ante os exemplos que damos aos nossos filhos. As drogas digitais sonoras, e drugs, estão invadindo a rede mundial de computadores e se proliferam rapidamente nas redes sociais. Criada nos Estados Unidos, a droga em referência não é de beber, fumar, cheirar ou injetar, mas de ouvir. Sim, pasmem, ouvir. São pílulas sonoras digitais, que, com simples batidas combinadas, obrigam o cérebro a tentar equilibrá-las. Daí surgiria o barato. É uma ação neurológica que consiste na emissão de sons diferentes em cada ouvido, zumbidos, mesmo,
supostamente estimulando o cérebro e produzindo sensações de euforia, estados de transe ou de relaxamento. Tais drogas digitais invadiram a França nos últimos 2 meses e, por enquanto, seus efeitos são desconhecidos. Na terra de Kardec ainda não há estudos realizados sobre o assunto. Mas, neuropsicólogos creem que os sons podem ter fins terapêuticos para algumas doenças como o autismo. Todavia, em determinadas frequências estimulam a imaginação ou criatividade e podem provocar disfunções cerebrais, o que levaria às alucinações ou uma experiência psicodélica. Outros afirmam que seus efeitos não passam de autossugestão e não acreditam que existam riscos de dependências. O que são, afinal, as idoses ou drogas? São arquivos de áudio para computador que geram supostos efeitos alucinógenos. São baseadas em hipótese e vendidas como fatos concretos. Certamente as drogas têm um efeito placebo, isto é, pode provocar alguma reação porque a pessoa acredita que aquele ruído pode levar a estado alterado de consciência. Mas não há evidência científica sobre essa reação psíquica. A explicação dessas drogas são baseados na técnica binaural Beatis, ou seja, consiste na reprodução do som com duas frequências distintas, mas muito parecidas, uma em cada ouvido. Isso forçaria o cérebro a produzir uma terceira frequência, que iria equilibrar os outros dois estímulos. Ao criar essa terceira frequência, ele desencadearia sensações parecidas com as de entorpecentes. Mas, profissionais especializados em drogas e toxicodependência indicam que não existam riscos de dependências. Há trabalhos técnicos mostrando que as regiões cerebrais ativadas durante a audição de um ruído, a música por exemplo, que causa prazer à pessoa são as mesmas envolvidas em estímulos indutores de excitação, prazer e uso de drogas de maneira geral. Mas, não há registro de alterações significativas com estímulo sonoro. Já estímulos visuais ou alterações na frequência de luz podem causar uma alteração neurológica, como desencadear uma crise epilética. Sob qualquer hipótese, quando o assunto é droga, percebemos que há um número bastante significativo de pessoas que, instantaneamente, associam essa palavra aos produtos cujo consumo não nos é lícito, quais sejam a maconha, a cocaína, o crack, até mesmo as pílulas digitais, etc. No entanto, esquecem-se de que, tanto do ponto de vista físico quanto espiritual, outros produtos tóxicos, e de livre comércio, são tão prejudiciais ou mais perniciosos do que citados. Exemplos: a bebida alcoólica, o cigarro, as dragas confeccionadas em laboratórios, etc. Quantos lares são desfeitos e quantos crimes são cometidos, cuja causa provém de estados de embriaguez? Quantas doenças incuráveis são diagnosticadas em pessoas que se lançaram à autocrueldade, pela dependência da nicotina? Portanto, o fato de ser uma droga eletrônica ou qualquer substância legal ou ilegal pode não ter uma relação direta com o perigo que oferece. Os filhos que já se iniciaram nos maus vícios, mas que ainda não estabeleceram um nível de intimidade maior com as drogas, os pais podem e devem ampará-los com serenidade, ajudando-os, fundamentalmente, a não se tornarem dependentes. Os pais devem ensinar-lhes a manterem acesa a chama da esperança, incutindo neles a ideia de que todas as frustrações pessoais são passageiras e que são, apenas, momentos difíceis de ajuste da alma para o crescimento pessoal. Em verdade, os filhos, quando crianças, registram em seu psiquismo todas as atitudes dos pais, tanto as boas quanto as más, manifestadas na intimidade do lar. Crescem, observando os adultos utilizando tranquilizantes ao menor sinal de tensão ou nervosismo e, quase que imediatamente, presenciam os primeiros sinais de serenidade e acalmia exercidos pela ação do medicamento. São atentos, igualmente, às atitudes dos pais dos amigos com os quais se relacionam e à contradição, então, transparece,
posto que muitos deles têm maneiras diversas de lidar com um filho. Alguns são totalmente contra o uso de quaisquer drogas, legalizadas ou não, mas a maioria considera socialmente aceitável o consumo de bebidas alcoólicas, o vício do cigarro, o uso de energéticos, etc. Isso tudo, sem falar no grave problema dos benzodiazepínicos, barbitúricos e metadona, cuja ingestão permanente pode causar dependência como qualquer outra droga alucinógena. Na verdade, as drogas não deveriam ser avaliadas, tendo por base produtos químicos ou eletrônicos, ilegalidade ou legalidade, mas pelos malefícios que elas acarretam ao ser. Os adultos inventam sempre desculpas esfarrapadas e formas de justificar seus comportamentos paradoxais. Contudo, trata-se de um modelo de comportamento que não serve de referencial a alguém, muito menos aqueles que são adeptos aos moldes que Jesus nos veio ensinar. Quantos pais que ao menor sinal de angústia, de desconforto, lançam mão de um remedinho, de uma cervejinha, de um cafezinho, de um cigarrinho, para aplacar a ansiedade de forma quase que instantânea? Esse é o princípio básico de paradigma de comportamento dependente, que observamos em um imenso número de adultos e pais, no qual, sem desconfiômetros, estão mergulhados. Tais pessoas introjetam no inconsciente dos filhos, alunos, e jovens em geral, a ideia de que os problemas podem ser resolvidos, como que por um passe de mágica, com a ajudazinha de uma substânciazinha, destilada ou fermentada, de uma plantinha inocente, do gênero nicotiana, Solanaceae, conhecida por tabaco, de um alcaloidezinho, também inofensivo, conhecido por cafeína, e assim por diante. Porém, todos atuam sobre o sistema nervoso central e alteram todo o metabolismo do indivíduo, igualmente. Os pais devem estar sempre atentos e, incansavelmente, buscando um diálogo franco com os filhos, sobretudo, amparando-os moralmente, independentemente de como se situam na escala evolutiva. Os pais não se devem desesperar, mormente no mundo de hoje. A melhor maneira de tentar neutralizar a atração que as drogas exercem será estimular os jovens a experimentar formas não químicas, obviamente, exceto as sonoras, de obtenção de prazer. Os baratos podem ser obtidos através de atividades religiosas, intelectuais, artísticas, esportivas, etc. Cabe aos adultos tentar conhecer melhor os jovens para estimulá-los a experimentar formas mais criativas de obter prazer e sensações intensas, mas dando-lhes exemplos de sobriedade. É importante que os pais ensinem seus filhinhos a manterem permanente vigilância pela oração embasada numa fé raciocinada. Nesse caso, o Espiritismo propõe, dentre outras bênçãos, o fortalecimento e o equilíbrio mental. Uma coisa é certa, o Espiritismo não propõe soluções específicas, reprimindo ou regulamentando cada atitude, nem dita fórmulas mágicas de bom comportamento aos jovens. Prefere acatar, em toda a sua amplitude, os dispositivos da lei divina, que asseguram a todos o direito de escolha, o livre-arbítrio, e a responsabilidade consequente de seus atos. Exerçamos a confiança em Deus, primeiramente, e optemos pela drágea do afeto, o comprimido do carinho, a hidrox da compreensão, a gota de renúncia, o chá do amor em família, por serem os mais eficazes remédios na cura das patologias de quaisquer procedências. Esses medicamentos consubstanciam-se em maior atenção dos pais para com os filhos, demonstrados pela sadia preocupação que têm com a formação moral deles e o suprimento de suas necessidades afetivas. A TV na Pátria do Evangelho. Impulsionado pela mensagem que recebi, intitulado Reverso da Mídia, deliberei escrever sobre a influência da televisão na vida cotidiana. A mensagem registra uma frase atribuída ao famoso apresentador de telejornal que equipara o telespectador Homer Simpson, ou seja, um sujeito preguiçoso, topeira, que adora ficar no sofá, assistindo TV,
comendo rosquinhas e bebendo cerveja, e que só dá mancadas na vida. O mais preocupante, porém, segundo o texto, não é o fato de termos como um apresentador de telejornal famoso alguém que nivela milhões de telespectadores com Homer Simpson, mas a coerência de sua advertência. Por que chegamos a tal situação constrangedora? A quem interessa que continuemos assim quais estereótipos de Simpson? Segundo alguns pesquisadores, a televisão amolece o corpo e anestesia o espírito. Diante da TV, o telespectador permanece, fisicamente, inerme. Dos seus sentidos, trabalham, somente, a visão e a audição, mas, de maneira, absurdamente, parcial. Os olhos, por exemplo, praticamente, não se movimentam. Os pensamentos ficam hibernados, não há tempo para raciocínio consciente para fazer associações mentais, pois a atividade cognitiva fica muito lenta. Isso ficou evidenciado em recentes pesquisas sobre os efeitos psiconeurofisiológicos no homem por causa da TV. Testes demonstraram que o eletroencefalograma e a falta de movimento dos olhos de uma pessoa, assistindo televisão, indicam um estado de desatenção, de sonolência, de semi-hipnose. No Brasil, segundo o Ibope, as pessoas veem, em média, 5 horas de programações de televisão por dia. E, obviamente, o escopo dos atuais diretores televisivos é ter como audiência uma imensa massa crítica, sem uma real capacidade de análise da realidade, um público que não pensa, que não questiona, que é, facilmente, manipulado, que compra ideias, comportamento, objetos e outras inutilidades quando lhe sugerem comprar. Estudos demonstram que, em nosso país, os jovens bebem cada vez mais cedo. Há apelos, a cada minuto, nas propagandas televisivas, para que eles se condicionem a isso. É ingenuidade acreditar que os incautos jovens sejam prudentes com a bebida, ouvindo, apenas, a rápida frase de alerta, após os anúncios, que, encharcados de sensuais e apelativas donzelas erotizadas, exercem, ainda mais, ação atrativa sobre o produto. Transformaram-se em epidemia os tais reality shows que elaboram as festas regadas a muito álcool para promoverem farras sexuais sob edredons. Que belo exemplo para os nossos jovens! Enquanto professores e escolas se esforçam para formar cidadãos, a televisão fabrica zumbis que vagueiam sem norte, sem ideal, sem alegria. Há 5 anos, os gastos no Brasil em publicidade dirigida ao público infantil foram de, aproximadamente, 210 milhões de reais. Nesse mesmo período, foram investidos, no Programa Federal de Desenvolvimento da Educação Infantil FNDE, cerca de 28 milhões de reais. A televisão transforma crianças, da mais tenra idade, em consumidores sugestionados. Especialistas em comportamento infantil têm constatado mudanças significativas, provocadas pela mass-media direcionada à criançada. Em nome de uma pretensa ruptura com a antiga base educacional, modelada nos princípios da austeridade, abraçamos o comodismo na tarefa disciplinadora dos filhos, por preguiça, ou porque não adquirimos as bases necessárias para a tarefa. Em face disso, entregamos os nossos frágeis rebentos aos processos de educação alienante da mídia televisiva. É óbvio que os programas de TV têm de ser mais bem selecionados, especialmente aqueles que contêm cenas degradantes nos filmes, novelas e em programas de auditório nos horários impróprios para crianças. Se não houver uma preocupação séria nesse assunto, certamente, não estaremos cumprindo nosso dever de cicerones dos seres que necessitam de orientação, limites e firmeza. Uma criança, de 6 a 8 anos, não tem recursos para fazer opções. Ela precisa de alguém que a dirija na vida e, segundo cremos, essa é uma tarefa que compete, particularmente, aos pais. Se a criança já nasce frágil,
como um pássaro recém-nato, que aprende pouco a pouco a voar. É uma insensatez deixar nossos filhos à deriva, sem as orientações necessárias das disciplinas educacionais. A criança é um adulto que está numa fantasia transitória, conforme afirmava, sempre, Chico Xavier. O adolescente, nos seus 14 e 15 anos, não tem, ainda, perfeito discernimento para fazer opções quanto ao caminho que lhe cabe trilhar. É, geralmente, muito instável, o que é natural. Por causa de muitos pais invigilantes e acomodados, é que, há poucas décadas, a juventude experimentou as avassaladoras propostas das drogas e do sexo livre. Nesse frenesi da filosofia da libertinagem, o jovem perdeu a própria individualidade, abandonou o lar, foi para os subterrâneos da violência de todos os matizes, e a solidão lhes passou a ser o grande desafio. Para a atual geração, os programas de televisão sugerem o consumo desmensurado, a permissividade, a liberação sexual e a juventude despreparada e deseducada embrenha-se nos cipoais das irresponsáveis aventuras, no afã de que a vida imite a arte teledramatizada. Juventude sadia é aquela que acredita na instituição do casamento, do lar, da família, da escola, em que pese as novelas usarem linguagem própria para destruir esses valores cristãos. Nada mais penoso do que estacarmos diante da TV e sermos agredidos, moralmente, ante a proposta nefasta de verdadeiros entulhos ideológicos por ela veiculados. A televisão avilta os princípios básicos da moral e da ética. Na Europa, muitos programas brasileiros são proibidos pelo povo, que promove passeatas contra as licenciosas aberrações que se cometem nas telinhas tupiniquins debaixo do Equador. Devemos arregaçar as mangas e interferir, energicamente, em benefício da saúde moral dos filhos, contra programações desrespeitosas que deterioram o bom senso. A sociedade organizada deve cobrar responsabilidades dos donos das emissoras de TV, que, em matéria de mercado, estão mais preocupados com o Ibope do que com a educação e a cultura do nosso povo. A causa é justa, pois são nossos filhos que estão sendo deseducados pelas programações promíscuas que vêm desestruturando a família brasileira. As inócuas normas que estabelecem o sistema de classificação etária, em vão, tentam condenar a vulgaridade, o apelo à violência e ao sexo aviltado. Porém, em nosso país, como é tradição, as normas só existem no papel, por isso, inúteis. Da mesma forma como ocorreu no EUA, que instituíram uma nova lei de comunicação, é preciso que haja, no Brasil, uma mobilização popular, para que haja uma mudança na legislação, a fim de que seja devolvido, à pátria do Evangelho, o culto dos valores morais elevados através da mídia televisiva. O enigma do primeiro gole. A escola é a grande parceira da família na tarefa educativa, em que pese respeitar a cidadania e sem ditar regras rígidas nos lares alheios. No Distrito Federal, uma escola tomou uma medida que tem sido alvo de muita polêmica, irritou os jovens e dividiu opiniões dos adultos ao elaborar um documento, dirigido aos pais e responsáveis, no qual sugere que proíbam seus filhos, menores de 21, isso mesmo, 21 anos, de ingerirem bebidas alcoólicas nas inofensivas festas e eventos sociais, promovidos pelos adolescentes, em suas próprias residências. Para muitos, talvez seja uma iniciativa um pouco exagerada, visto que falar, atualmente, em proibir alguma coisa é, radicalmente, inadmissível na opinião dessa juventude moderninha. Sem adentrar, ainda que sutilmente, no mérito da discussão, cremos que a questão merece ser analisada, até porque as estatísticas apontam preocupantes índices, refletindo um aumento significativo de jovens que estão bebendo cada vez mais e mais cedo, hoje, na faixa etária dos 13 anos. É bem verdade que a direção da escola deve estar restrita aos problemas intraescolares, e que não basta,
Apenas advertir os pais de que os seus filhos estão bebendo sem controle algum. Até porque acabam empurrando o problema de volta para a família. A escola é um importante foro para discutir assuntos gerais relacionados aos jovens, com o intuito de mantê-los sob domínio saudável, e, sobretudo, é local dos mais adequados para se debater, a exaustão, o problema da nefanda droga legalizada que ameaça a juventude. Os que se debruçaram na pesquisa sobre o drama do alcoolismo, entre os estudantes do Distrito Federal, informam que 8 em cada 10 deles já usaram álcool. Atentemos para o trecho a seguir, publicado na revista Isto É, de 17 de 11 de 99, que retrata, bem, uma situação limite sobre o consumo de alcoólicos em Brasília. Uma overdose de festas, voltadas para jovens de classe média, garante o alto consumo de bebidas. No feriado de finados, a distribuição de um panfleto, propagando a realização de uma festa, em uma boate localizada no Lago Sul, área nobre de Brasília, levou 4 amigos, 3 deles, menores de idade, a adquirir os ingressos, a R$ 20, por pessoa, passaporte, esse, que garante, ao adolescente, o livre trânsito no mundo da fantasia, no paraíso de ilusões, muita mulher bonita, som técnico e muita bebida de graça. 3 deles deixaram a boate em mau estado. O quarto precisou sair carregado. Desfalecido, foi colocado, pelos amigos, no banco de trás do carro e levado, às pressas, para o hospital. No caminho, cruzaram com outros jovens desmaiados na calçada, à espera que os pais os identifiquem. É lamentável que, no Brasil, consome-se, aproximadamente, mais de 2 bilhões de litros de pinga e mais de 5 bilhões de litros de cerveja, por ano. Segundo o Dr. Josimar França, membro da Faculdade da Ciência e Saúde, da Universidade de Brasília, há centenas de milhares de alcoolistas, no Distrito Federal, e boa porcentagem desse universo é constituída de jovens menores de 15 anos de idade. Josimar atesta que o alcoolismo é o mais importante problema de saúde pública no Brasil. Infelizmente, a sociedade convive, aparentemente bem, com a sutileza da invasão do álcool, monstro que tem invadido e destroçado inúmeras famílias, destruindo vários lares. Especialmente através das propagandas apelativas, hipnotizantes, que custam bilhões de dólares, intoxica-se a estrutura mental do adolescente incauto. Dessa forma, o jovem age sem padrões definidos de comportamento racional, projetados em uma perspectiva cada vez mais próxima da derrocada em busca do entorpecimento da consciência e da razão, justificado pelo prazer alucinado no mundo das bebidas. Situação, essa, que promove um mergulho no nada para as fugas espetaculares da realidade. À maneira de um incêndio, que começa de uma fagulha e causa grande destruição, muitos adolescentes, a partir de um simples gole inofensivo, precipitam-se nos escombros da miséria moral, transformando-os em uma pessoa vazia de ideais. Pais cristãos e, absolutamente, cônscios da responsabilidade que assumiram perante a família, não podem oferecer bebidas alcoólicas para seus filhos sob quaisquer pretextos. Ao contrário disso, devem envidar todos os esforços para afastá-los das festas regadas a álcool. Essa, sim, é uma atitude sensata. Não devem olvidar que a desgraça real pode ter início no primeiro gole da bebida, às vezes, oferecida num momento de descontração no lar. Creio que haja suficiente razão para não guardarmos, em casa, as belas e luxuosas garrafas de bebidas alcoólicas, normalmente, mantidas em um charmoso barzinho, pois, nelas, está condicionado o veneno mortal. Eis que, esse local, pode ser o ponto crucial para desencadear uma história repleta de inimagináveis tragédias pessoais, sobretudo, para aqueles que nos são tão caros ao coração, ou seja, os nossos filhos.
Os célebres desculpismos do só um pouquinho. Hoje só. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. A questão da ingestão de alcoólicos é uma preocupação antiga. No Evangelho de Lucas lemos que ele, João Batista, será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte. O alcoolismo é um dos mais sérios problemas médicos sociais do mundo contemporâneo. Os especialistas se esforçam em buscar as matrizes cáusicas da questão, e dentre muitos outros fatores, destacam a gigantesca influência da propaganda bem produzida, veiculadas pela mídia, especialmente na televisão. As mensagens são fortíssimos apelos para a ingestão da bebida, que ficam impregnadas no subconsciente de telespectador desatento aos preceitos do equilíbrio. Lembra Victor Hugo: no estado de alcoolismo faz-se muito difícil a recomposição do paciente, dele exigindo um esforço muito grande para a recuperação da sanidade. A obsessão, através do alcoolismo, é mais generalizada do que parece. Num contexto social permissivo, o vício da ingestão de alcoólicos torna-se expressão de status, atestando a decadência de um período histórico que passa lento e doído. Conforme registra Mundo Espírita, a propósito da alcoolmania no meio espírita, há certos líderes espíritas que costumam justificar suas tragadinhas na vil-taça com infundados argumentos, como: todo mundo bebe, uns poucos goles não fazem mal, só bebem em ocasiões sociais, beber moderadamente é até bom para a saúde. Apesar dos danos que o álcool provoca da estrutura fisiopsicossomática, existem aqueles especialistas que alegam que o corpo físico necessita de pequenas quantidades dele. Lê do engano. Isso é veementemente contestado pelos doutores Edgar Berger e Audemars Bescol, no livro intitulado Escravos do século XX. O alcoolista não é somente um destruidor de si mesmo, é também um veículo das trevas, ponte viva para as pontes arrasadoras do mal. Joana de Ângeles nos ensina que, a pretexto de comemorações, festas e decisões, não nos comprometamos com o hábito da bebida. O oceano é constituído de gotículas, e as praias, de inumeráveis grãos. Libertemo-nos do chavão hoje só, e quando impelidos a comprometimentos nocivos, não encampemos o célebre desculpismo só um pouquinho, porquanto uma picada que injeta veneno letal, não obstante em pequena dose, produz morte imediata. Grifos nossos. A retórica permissiva do inofensivo drink deve ser enterrada e jamais, sob nenhuma alegação, deveria ser exumada. Posto que tudo começa com o primeiro gole, depois vem a necessidade do segundo, do terceiro e assim por diante. Ainda sobre o editorial de Mundo Espírita: se o espírita conhece e faz-se de desentendido, é irresponsável que sofrerá as consequências da omissão em sua consciência profunda. Para o psicanalista Luiz Alberto Pinheiro de Freitas, autor de Adolescência, Família e Drogas, editora Mauad, a liberalidade de muitas famílias com o álcool é um dos maiores problemas para a prevenção. Há o mito de que a maconha leva os jovens a outras drogas. Mas é o álcool que faz esse papel. E a própria família incentiva o consumo. Tenho pacientes que começaram a beber quando o pai, orgulhoso do filho que virava homem, os chamava para drinks. Os índices cresceram de 25% a 30% nos últimos 5 anos, segundo o psiquiatra Frederico Vasconcelos, pesquisa sobre consumo de álcool entre jovens, pelo Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas, CEBRID, da Unifesp. Para ele, os jovens de hoje têm muitas dificuldades com limites e a faixa etária do abuso de álcool diminuiu. Há 10 anos, o alcoólatra de 40 anos começava a beber aos 17 ou 18 anos. Hoje, aos 12 ou 13. Isso significa que, daqui a 10 anos, teremos alcoólatras graves de apenas 35 anos, no auge da vida produtiva. Vasconcelos atesta que o álcool gera uma doença de longa evolução, 10 anos em média,
E o abuso entre jovens os leva a drogas maiores. Uma delas é o êxtase, encontrado em dois tipos de pastilha, a MAP metanfetamina, e a MDMA metildetilmar, esta com propriedades alucinógenas e ambas vendidas a R$ 50 cada, nas boates da Zona Sul e da Barra da Tijuca. O adolescente se expõe hoje muito mais ao álcool. Está se formando uma geração de dependência de álcool. Além dos riscos à saúde, há os perigos de dirigir embriagado, da violência e de traumatismos decorrentes do abuso de álcool. Lamentavelmente, em nosso país se consome cerca de 2 bilhões de litros de pinga e mais de 5 bilhões de litros de cerveja por ano. Segundo o Dr. Josimar França, membro da Faculdade da Ciência e Saúde da UNB, Universidade de Brasília, no Distrito Federal existem mais de 100 mil alcoolistas e boa porcentagem desse universo é constituído de jovens com menos de 17 anos de idade. Josimar atesta que o alcoolismo é o mais importante problema de saúde pública no Brasil. Retornando ao mundo espírita, é muito bem ressaltado que o espírita equivocado esquece de que nem tudo o que é comum na sociedade é normal, aconselhável. Para esse, há uma doutrina dos espíritos para o discurso de conveniência e outra doutrina para sua prática pessoal, espiritismo particular. É adepto da aberração. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ante o desculpismo que procura razoar o hábito de beber, ouçamos uma lenda que um dia vi num calendário com frases e pensamentos orientais. Um homem chega ao líder de sua religião, que proíbe a bebida, e indaga: Grande mestre, as uvas são proibidas? Não. E o suco de uva é contra a nossa religião? Absolutamente. E se as uvas fermentarem na água, seremos culpados? De jeito nenhum. Pois ao fermentar, elas produzem o vinho. Por que é pecado então bebê-lo? Bem, respondeu o grande mestre, se eu lhe atirar um punhado de terra à cabeça, não lhe farei mal algum. Claro, ponto de exclamação. Se lhe jogar água misturada com terra, também não o ferirei. Certo, ponto de exclamação. Mas se eu pegar nesse punhado de terra misturado com água e o meter no forno para cozimento, transformando num tijolo, e o atirar na sua cabeça, que será que pode acontecer? Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do esforço continuado, disciplina, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Hahnemann ensina que o homem não se conserva vicioso senão porque quer permanecer vicioso. Aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Aos escravos da bebida indicamos Jesus. Consumo de alcoólicos pelo ser humano não é hábito recente, é tão antigo quanto o próprio homem das cavernas. Seja qual for o período histórico e em que sociedade com a qual se relacionou ou a cultura que recebeu, o homem tem bebido. Há 3.700 anos o Código de Hammurabi já trazia normativos sobre as situações, lugares e pessoas que podiam ou não fazer a ingestão de bebida alcoólica. Há 2.500 anos os chineses perdiam, literalmente, a cabeça por causa da bebida alcoólica. A prática era punida com a decapitação. Configura-se um costume extremamente antigo e que vem persistindo por milhares de anos. Paulo escreveu para os cristãos de Efésio: E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O álcool é a droga lícita mais consumida no mundo contemporâneo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda de acordo com a OMS, a bebida alcoólica é a droga legalizada de escolha entre crianças e adolescentes. Estima-se que o uso desse tóxico tenha início aos 10 a 12 anos. Os males gerados pelo alcoolismo são a terceira causa de morte no mundo. Estudos encontrados na literatura científica mostravam que os homens bebiam mais que as mulheres em todas as faixas etárias, e que jovens consumiam mais álcool do que idosos. Porém, outras pesquisas apontam para o aumento anual, no Brasil e no mundo,
do percentual de mulheres dependentes. No passado, pontuam os especialistas, para cada 5 usuários problemáticos de álcool existia uma mulher na mesma condição. O estudo demonstra que atualmente a razão comparativa é de 1 para 1. Elas já bebem tanto quanto eles, mas concentradas em fases distintas. É mais recente a aceitação social do uso do álcool pelas mulheres. Realmente, antes elas não bebiam tanto. Com isso, o foco das campanhas preventivas ficou muito centrado nos homens. As mulheres ficaram negligenciadas nessa abordagem. Raros são os ginecologistas, por exemplo, que questionam se as suas pacientes bebem. As grandes vítimas são os filhos, envolvidos numa rotina de restrições e constrangimentos. Filhos de mulheres que consomem álcool em excesso durante a gravidez estão sujeitos à síndrome alcoólica fetal, que pode provocar sequelas físicas e mentais no recém-nascido. Crianças e adolescentes filhos de pais com vício estão mais sujeitos a desequilíbrios emocionais e psiquiátricos. Normalmente, o primeiro problema identificado é um prejuízo severo na autoestima, com repercussões negativas sobre o rendimento escolar e as demais áreas do funcionamento mental. Esses adolescentes e crianças tendem a subestimar suas próprias capacidades e qualidades. Os dados atuais sobre alcoolismo são devastadores. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, HC, de São Paulo, ligado à Secretaria de Estado da Saúde, mais de 9% dos idosos paulistanos consomem bebida alcoólica em excesso. O levantamento feito com 1.563 pessoas com 60 anos ou mais apontou que 9,1% dessa população abusa do álcool, o equivalente a 88 mil idosos da capital paulista. Demonstrado cientificamente que o álcool é pernicioso em qualquer faixa etária, seus danos entre os adolescentes são patentes, sobretudo, durante a fase escolar, uma vez que o uso sucessivo da substância impede o rendimento, além de provocar desordem mental, falta de coordenação, problemas de memória e de aprendizado. Consequentemente, esse processo resulta também em dores de cabeça, alteração do ciclo natural do sono, da falha e do equilíbrio. A dependência ao álcool pode ser hereditária, havendo uma predisposição orgânica do indivíduo para o seu desdobramento, no qual o espírito imortal traz em seu DNA perispiritual as marcas e consequências do vício em outras experiências reencarnatórias, sendo compreensível, então, que o alcoolismo seja transmissível de pais para filhos. As matrizes dessas disfunções estão no passado, seja de forma hereditária ou espiritualmente, em decorrência de experiências infelizes, remanescentes de pregressas existências. Segundo André Luiz, ao reencarnarmos trazemos conosco os remanescentes de nossas faltas como raízes congênitas dos males que nós mesmos plantamos, a exemplo, da síndrome de Down, da hidrocefalia, da paralisia, da cegueira, da epilepsia secundária, do idiotismo, do aleijão de nascença desde o berço. O corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. O sangue é elemento básico de equilíbrio do corpo perispiritual. Em Evolução em Dois Mundos, o mesmo autor espiritual revela-nos que os neurônios guardam relação íntima com o perispírito. Portanto, a ação do álcool no psicossoma é letal, criando fuligens venenosas que saturam no corpo psicossomático, danificando tanto as células perispirituais quanto as células físicas. As substâncias dos alcoólicos ingeridos caem na corrente sanguínea, daí chegam ao cérebro, atacam as células neuronais. Estas refletirão nas províncias correlatas do corpo perispiritual em configuração de danos e deformações apreciáveis que, em alguns casos, podem chegar até a desfigurar a própria feição humana do perispírito. Infelizmente, a liberalidade de muitas famílias com o álcool é um dos maiores problemas para a prevenção. É mito considerar que maconha leva os jovens a outras drogas.
São as bebidas alcoólicas que fazem esse papel. Nefastamente arrasada família que estimula a ingestão dos inofensivos destilados ou fermentados. Não são poucos que começaram a beber quando o patriarca, pai, orgulhoso do filho que virava homem, os atraía para os drinks dos machões. O vício de beber cria rotinas que envolvem cúmplices encarnados e desencarnados que compartilham do mesmo hábito e manias. Bares, restaurantes, lanchonetes, clubes sociais e avenidas estão repletos de jovens que, displicentemente, fazem uso, em larga escala e abertamente, das tragédias engarrafadas ou enlatadas. A instalação do alcoolismo envolve três características: a base genética, o meio e o indivíduo. Filhos de pais alcoólatras podem ser geneticamente diferentes, porém só desenvolverão a doença se estiverem em um meio propício ou características psicológicas favoráveis. Os infelizes canecos carnais não só desfiguram e arrasam o corpo, como agridem e violentam o caráter e deterioram o psicossoma através das obsessões, acendidas por espíritos beberrões que compartilham junto do bêbado os mesmos vícios e se alimentam através dos vapores alcoólicos expelidos pelos poros e boca numa simbiose mortificante. É precisamente esse vampirismo incorpóreo que ilustra o motivo de o alcoolismo ser avaliado como moléstia progressiva e de certo modo incurável. É verdade. Parar de beber, dizem membros do AAS, Alcoólicos Anônimos, é a vitória maior para o dependente, mas a doença não acaba. Se ele voltar a dar uns goles, em pouco tempo recupera um ritmo igual ou até maior do que mantido antes da pausa. Não existe ex-alcoolista nessa história, sustentam os frequentadores dos AAS. Essas são razões suficientes para que nas celebrações e festejos com amigos nos bares da vida, fugir do compromisso da vã tradição da bebedeira a fim de divertir-se. O oceano é constituído de pequenas moléculas de H2O, e as praias se formam com incontáveis grânulos de areia. É indispensável, portanto, desatar-se daquele clichê do é só hoje, e quando arrastados a comportamentos para distrair, não se deve aceitar a perigosíssima escapadela do só um golinho, até porque não se pode esquecer que uma miúda picada de cobra peçonhenta, conquanto em acanhada porção, pode produzir a morte imediata, portanto ao invés de se distrair vai se destruir. Sem dúvida que mais fácil é evitar-lhes a instalação do que lutar depois pela supressão do vício, como dizem os membros dos AAS, não há ex-alcoólatra. A questão assenta raízes densas na sociedade, provocando medidas curadoras e profiláticas nos círculos religiosos, médicos, psicológicos e psiquiátricos, necessitando de imperiosa assistência de todos os segmentos sociais para, quem sabe, minimizar seus efeitos flagelantes. De start, fácil e urgente assentar a questão da alcoofilia no foco dos debates públicos. Até porque o problema da consumação alcoólica precisa ser atacado sem trégua, a fim de que sejam encontradas soluções para a complexa epidemia do tóxico legal. Para todos jugulados pelos vícios recomendamos Jesus. Sim. O Messias que prometeu: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Reflexões em face da superpopulação. O problema da superpopulação começou a causar preocupação no século passado e se tornou um problema neste século. Estamos vivendo um dos momentos mais críticos da história da sociedade terrena, enfrentando uma época em que a humanidade precisa escolher o seu porvir. Até porque, somos um aglomerado de seres humanos com um destino comum. Por isso, urge potencializarmos a soma de esforços para gerarmos uma sociedade comprometida com a sustentabilidade global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de desapego e de legítima fraternidade.
Estamos experimentando uma explosão demográfica sem precedentes na zona urbana. Há pouco mais de 2 séculos, apenas 3% da população mundial vivia em cidades. De acordo com estimativas das Nações Unidas, pela primeira vez na história, o número de pessoas que vivem